Se você chegou aqui nesse vídeo, eu quero que você pare um instante e que você seja muito sincera consigo mesmo. Você sente que está fazendo tudo certo pelo seu filho, mas mesmo assim você percebe aí na tua rotina que parece que algo não flui exatamente como você gostaria? Você estimula, você orienta, você organiza a rotina, busca informação, é uma mãe super preocupada, tenta antecipar as necessidades o tempo todo e ainda assim a birra continua, teu filho não presta atenção, o comportamento te desafia e o desenvolvimento dele parece travado. E aí, em algum momento surge aquela sensação de exaustão misturada com culpa e também aquela frase que fica ecoando aí na tua cabeça que eu tenho certeza: eu não sei mais o que fazer. E se eu te disser que muitas vezes, na ansiedade de querer ajudar, nós mães estamos atrapalhando o fluxo natural do neurodesenvolvimento dos nossos filhos? Pois é, hoje eu quero te contar algo que pode até causar um certo desconforto num primeiro momento, mas que depois traz um alívio e também muita clareza. Porque muitas mães que são extremamente amorosas, dedicadas, estão sem perceber atrapalhando o desenvolvimento dos próprios filhos. E eu tenho certeza que não é por falta de cuidado. É muito pelo contrário. É por um excesso de cuidado e de preocupação. E também excesso de estímulos, excesso de correção, excesso de expectativas. E essa aula, ela com certeza não foi pensada para te trazer culpa. Muito pelo contrário. O objetivo aqui é te libertar dessa culpa. E se você chegou aqui no meu canal agora, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Isabel, eu sou psicopedagoga especialista em desenvolvimento infantil e também sou criadora do método O Código Invisível da Infância. E tudo que eu compartilho aqui nasce da minha prática clínica, da escuta real de famílias há mais de 10 anos e também da minha própria maternidade, vivida e observada aqui no meu próprio corpo. E não apenas nos livros e nas teorias. Porque eu acredito profundamente que o desenvolvimento infantil ele não pode ser algo mecânico. Ele nasce através das relações, através das emoções e através de todo esse sistema. E a verdade é que no tempo que a gente vive hoje, a gente está tentando criar os nossos filhos em uma altíssima velocidade. Numa sociedade que esqueceu o que é descansar e desacelerar. A gente está vivendo a era do mundo em vezes 2, onde tudo é urgente e nada tem pausa. E junto com tudo isso, existe uma ideia difundida de que para uma criança se desenvolver bem, ela precisa de muitos estímulos, ela precisa de muitas atividades, muitas intervenções, muitas explicações. E o que eu vejo todos os dias da minha prática são crianças que chegam para mim aqui no consultório hiperestimulada, vivendo uma rotina e uma agenda de adulto, sendo observadas o tempo todo, direcionadas o tempo todo, corrigidas ou então podadas a cada nova tentativa. E com isso, elas acabam ficando mais agitadas, mais ansiosas, mais dependentes da orientação externa, mais rígidas e também mais desorganizadas. Não porque existe algo de errado com as crianças, mas é porque o cérebro infantil ele não consegue se desenvolver diante de tanta pressão. E aí, aqui vai uma verdade que talvez muitas mães não saibam, é que o cérebro da criança ela não se desenvolve pelo excesso de estímulo. Ele se desenvolve através da segurança. Então, antes de aprender a falar, de aprender a sentar, esperar, se concentrar, ou então aprender conteúdos escolares, o cérebro precisa sentir uma coisa que é muito básica. Ele precisa sentir que ele está seguro. E quando essa base ela não está sólida, o sistema nervoso dessa criança é como se ele entrasse no modo de alerta. E um cérebro que está em alerta, ele não aprende, ele não explora, ele não cria.
Ele está só tentando sobreviver. O neurodesenvolvimento ele acontece de dentro para fora. Primeiro vem a segurança emocional, depois o vínculo e depois a capacidade da criança de se autorregular. E só então que surge a atenção, a linguagem, a aprendizagem, a autonomia. Quando a gente tenta acelerar muito esse processo, pulando as etapas, o desenvolvimento ele trava, ele se fragiliza. A criança ela pode até parecer muito funcional, mas ela está internamente desorganizada. E sempre costumo dizer para as famílias que eu acompanho aqui e que eu atendo todos os dias que o comportamento da criança é uma forma de linguagem, é uma forma de comunicação. Então as birras, a agressividade, as regressões, ou então aquela dependência excessiva dos cuidadores, não são defeitos das crianças, são pedidos, são tentativas desse corpo de comunicar que algo não tá legal, mas ela não consegue dizer isso com palavras. E outra coisa que é muito importante é que essa criança ela é a parte mais sensível de todo um sistema familiar. É ela quem percebe o ritmo da casa. É ela quem percebe o estado emocional da mãe, se tem tensão no ambiente, coisas que não são faladas. E aí essa criança automaticamente responde a tudo isso com o próprio corpo. Então, muito antes da mente racional conseguir compreender, o corpo sente. E é por isso que nenhuma explicação muito longa, ou então uma técnica isolada, um discurso racional, consegue ser mais potente do que a presença, do que ter previsibilidade, do que o toque, ou talvez o próprio olhar. Às vezes a gente não precisa dizer nada. O desenvolvimento das crianças ele não acontece de forma isolada. Ele está acontecendo o tempo inteiro através das relações. E nos primeiros anos de vida, essa relação ela é muito mais intensa, principalmente com a mãe. Então, não com aquilo que você está dizendo, mas através do modo como você está. Então, uma mãe que está cansada, que está sobrecarregada, que vive em alerta constante, mesmo sendo uma mãe extremamente amorosa, cuidadosa, ela transmite esse estado para o corpo da criança. E isso não é para te trazer culpa, muito pelo contrário, é entendendo essa biologia que a gente vai conseguir ajudar os nossos filhos. Porque muitas mães estão tentando regular a própria criança sem se regular primeiro. E aí eu vou te dar um exemplo muito simples e que acontece com muita frequência aqui no consultório, porque as mães chegam para mim dizendo assim: Marisabel, meu filho não brinca sozinho, ele me chama o tempo todo, eu não consigo ficar quieta porque ele tá o tempo todo me chamando. E aí quando a gente observa a rotina dessa família, a gente percebe o excesso de intervenção dessa mãe e o pouco espaço que essa criança tem para tentar. Então o tempo todo a mãe tá antecipando, ela não consegue esperar o tempo da criança. E aí, quando essa mãe começa a confiar mais, a observar mais a criança e a interferir menos, automaticamente o filho passa a brincar com mais autonomia. Porque ele se sente seguro. Não é porque a mãe aprendeu uma técnica nova, mas porque aconteceu algo muito mágico aí. A criança encontrou um espaço interno para isso. O cérebro dele encontrou silêncio suficiente para se reorganizar. Então, o que vocês podem fazer hoje em casa, de forma prática e possível? Então, o primeiro passo é tirar antes de querer colocar mais coisas. Então, antes de pensar em mais estímulos, mais atividades, mais estratégias, se perguntem o que eu posso reduzir. Então, a gente pode reduzir os comandos, a gente pode ter menos pressa, menos correção e também menos expectativas em cima dessa criança. Em segundo lugar, é importante confiar no ritmo do corpo do seu filho. Ele não precisa de uma performance excepcional. Ele só precisa se sentir seguro para amadurecer.
Em terceiro lugar, é importante você se regular antes de intervir. Então, antes de corrigir a criança, respira. Antes de tentar orientar, observa aquilo que ele está falando ou aquilo que ele está fazendo. E por fim, é importante que a gente dê espaço e devolva o protagonismo para a criança. Então, espere mais, observe mais e confie. O cérebro amadurece quando a criança sente de verdade que ela é capaz e que ela consegue. Então, hoje eu quero que você guarde dessa aula uma frase para não esquecer mais e, se puder, anota. O desenvolvimento do seu filho não trava por falta de estímulo. Ele trava por excesso de interferência. Então, as crianças, elas não precisam ser empurradas para o crescimento. Elas precisam de segurança e de espaço para que isso aconteça. Então, se você chegou até aqui nessa aula, eu quero te dizer algo muito importante. O teu filho, ele não precisa ser consertado. E você não é uma mãe ruim e também não está errando por amar demais. Talvez o próximo passo a partir de agora não seja fazer mais, mas sim confiar mais. Então é menos controle e mais vínculo. É menos interferência, mais presença. Quando a mãe desacelera, o cérebro da criança encontra espaço para se reorganizar. E isso é um desenvolvimento saudável acontecendo. Então, se essa aula de hoje fez sentido para você, eu gostaria muito que você curtisse, comentasse e também compartilhasse com outra mãe que precisa ouvir hoje. Esse canal, ele é um espaço de consciência, não de culpa, não de cobrança. E se você quiser continuar e aprofundar esse caminho comigo, eu te convido a conhecer o Código para Destravar o Desenvolvimento Infantil. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, porque a gente não cria os nossos filhos sozinhos. A gente cria quando a gente tem apoio. Então eu quero deixar o convite para vocês e a gente se vê na nossa próxima aula.